porque as religiões são feitas de dogmas e esses dogmas, com o progresso da humanidade, científico, intelectual, esses dogmas vão caindo. E as religiões, como elas são fechadas, o objetivo delas é um controle da humanidade, a humanidade supera a religião, o progresso supera a religião, porque a religião humana é finda. Você estabelece, por exemplo, se você voltar só 500 anos, que é um nada na história da humanidade, as religiões endossavam a tese que o mundo era quadrado, que o mundo era um plano solto no espaço ou nas costas de alguma tartaruga, e que não se podia navegar porque você caía do mundo. Colombo deu a volta ao mundo e derrubou a tese. Depois dizia-se que a Terra, o planeta Terra era o centro do universo. Provou-se que não, e que ela não é a criação, exclusiva criação de Deus. O homem, com a ciência, o homem indo à Lua. Eu era criança, 55 anos atrás, dizia-se mesmo e acreditava-se mesmo que São Jorge morava na Lua. E minha tia me mostrava lá, aquela lua cheia, aquelas mães. Olha lá, ó, é São Jorge no seu cavalo matando o dragão. 55 anos. E eu achava aquilo incrível. Como é que eles sabiam que era São Jorge, se ninguém nunca tinha chegado lá? E a ciência chegou lá e não existia nada disso. Então, o dogma que sustenta a religião no primeiro momento é a causa da sua morte. A religião de Deus é infinita como o próprio Deus, e a religião do homem é finita, é aqui e agora. Eu sou o poder, eu sou o controle, eu sou a verdade. Esse homem morre e a verdade vai com ele. E a religião de Deus é infinita, ela é para sempre, ela está adiante do homem. Ela é como que os grandes missionários de Deus na Terra. Pega, por exemplo, quando você pensa assim, poxa, se eu fosse um homem simples, eu queria ser um homem simples, despido de toda a vaidade do mundo, quem eu seria? Quem seria o meu modelo de simplicidade? Seria Francisco de Assis. Então, esta é a religião de Deus, que envia esses emissários, cada qual dentro da sua característica de progresso espiritual, para ser um objetivo a ser alcançado. Ele está séculos à nossa frente. Então, esses emissários de Deus, materializados no corpo humano, vêm à Terra para ser um objetivo a ser seguido. Eu vou me dedicar a ser humilde para chegar à simplicidade de Francisco de Assis. Enquanto que o homem é humilde, sentado na religião do homem, ele é humilde, sentado no trono supostamente de Pedro, de ouro, com um anel de ouro num castelo, de onde ele aparece de vez em quando na sacada e acena a mão para suas ovelhas desgarradas. Simples assim. Como as pessoas de outras religiões que não espíritas são controladas pelos líderes religiosos, eles transformam isso em milagre. Mas a mediunidade, como é um dom de todo ser humano, ela não é propriedade da doutrina espírita. A doutrina espírita explica o fenômeno mediúnico. E então, nas outras religiões, ela ganha o caráter, o aspecto de milagre. Mas ela auxilia o tempo todo. Eu me lembro, em uma das obras do Chico, que não importa o nome agora, o espírito contando que na época da guerra, da Segunda Grande Guerra, a espiritualidade procurando um local para se encontrar, para socorrer as pessoas no meio daquele campo de batalha, de repente eles viram a luz modesta no meio da escuridão dos bombardeios e da noite, já trevosa da terra, agravado pela violência da guerra. Eles viram aquele pontinho luminoso e foram se dirigindo, e aquilo era um jorro de luz que vinha
lodo da terra e subia até os céus. Eram pessoas dentro de uma igreja demolida pelo bombardeio, orando aos céus. E ali a espiritualidade sentiu a referência e partiu e construiu ali um posto de socorro. É a mediunidade ajudando o homem, mesmo que ele esteja imerso na sua ignorante religião do homem. Se reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para melhorar-se a cada dia, pelo trabalho caritativo, pela simplicidade praticada, pela desimportância das coisas materiais, embora valorizando-as como instrumento de amor e de auxílio ao próximo. É pela conduta reta, como nós reconhecemos, como Cristo é reconhecido como grande divisor de água da humanidade. Por que ele é? Não importa em qual planeta, qual país do hemisfério ocidental se fale em Cristo, ele é o divisor de água, antes e depois dele. Por quê? Ele não escreveu nenhum livro, nenhum tratado de filosofia, nenhum tratado científico, nenhuma linha ele escreveu. Dizem que a única vez que ele escreveu foi que ele desenhou 2 palavras no chão, que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi a única escrita dele. E ele é o divisor de águas. Por quê? Porque ele foi bom, justo? Não. Pela simplicidade, retidão de caráter e dignificação do ser humano que ele ensinou e exemplificou. É assim que se reconhece o cristão.